Bom dia, amados. Prazer grande estar aqui com vocês. Faz um tempo que a gente não se vê. É demais? Para mim, sim. Está comigo Luiz e Cintia, meu genro e minha filha. Prazer ter eles com a gente aqui, né? Meu prazer. Muito bem. Luiz, ele chegou na minha casa assim de uma maneira diferente, porque eu mandei as minhas 3 princesas para Porto Alegre. A gente tinha muita relação com a igreja em Porto Alegre. E eu prometi para elas que se elas fossem bem na escola, final do ano, eles iam passar em Porto Alegre. E eu mandei junto uma conhecida da congregação, uma amiga nossa, que eu queria muito que ela se casasse. Então ela não sabia disso. Eu mandei que ela fosse junto com as minhas filhas, na esperança de que algum moço lá visse ela e se chegasse. Mas qual não foi minha surpresa? Que algum tempo depois que as minhas filhas voltaram, eu recebi uma carta. Lembra de carta, não? Lembra? Carta? Aquele negócio era um papel, você escrevia, colocava num negócio chamado envelope, põe um tal do selo, levava no lugar. Hã? Era o e-mail, né? E nessa carta, a pessoa que escreveu pediu autorização para se corresponder com minha filha. Eu imediatamente liguei para Porto Alegre. Depois que eu fiquei sabendo que eu liguei 6 da manhã, você calcula a noite que eu passei. Liguei para o Joãozinho e falei, Joãozinho, um elemento mandou uma carta aqui para mim. Você tem a ficha dele aí? Aí, o Joãozinho falou, não, Jamil, o discipulador dele é o Elias. Aí eu liguei imediatamente para o Elias, de manhã. Acordei o Elias para Elias. Quem é esse cara? Ele falou, não, uma pessoa boa, deu uma ficha mais ou menos dessa pessoa, né? E eu escrevi para ele, falei que ele podia começar a se corresponder com a Cíntia. E daí um tempo ele veio conversar comigo. Ele veio no meu encontro, no retiro que a gente estava tendo. No intervalo do retiro, nós saímos, sentamos numa muretinha. E a primeira coisa que eu perguntei para ele, quanto é que você ganha? Claro, se não tivesse cacife, nada feito, né? Rapaz, o cara tirou do bolso o olerite. Falei, alguém industriou esse camarada, alguém preparou eles. Hã? Deu um spoiler para ele, só pode ter sido. Tá anotando? Então, se casaram, tem 2 meninos maravilhosos e é um filho querido. Ele que abriu o caminho para os 2 outros, né? Eu gosto muito de retiro, porque as minhas 3 filhas casaram com rapazes de lugares diferentes. E agora estamos orando pelo nosso filho de 26 anos. Estamos aceitando o currículo. Rapaz, o cara está trabalhando lá, está montando o pé de meia dele para... E eu quero que ele tenha condição, né? Edifica a lavoura lá fora no campo, depois edifica a tua casa. Então ele está nessa fase de preparar o ambiente. A gente está orando por uma menina, nós 2 estamos orando por uma menina. Eu estou só esperando ele me dar sinal verde para eu procurar o pai da menina e negociar o valor. Mas antes da gente começar, eu queria orar. Desde ontem eu estou com esse peso. Orar com uma pessoa aqui que está com um problema nos intestinos. Pessoa que está sofrendo muito com um problema no intestino. Não é um problema comum. Mas eu queria orar. Se essa pessoa está aqui ou se você conhece alguém que está nessa situação, eu queria que a gente orasse. Tem alguém? Eu vi, Zanini, que ele tinha um problema aqui desse lado aqui, do lado direito.
Vamos orar? Vamos. Quem aqui gostaria de ser usado por Deus nos dons de curar? Quem que gostaria? Tem um parente dele aqui? Não? Não? Você é parente dele? Não? Vamos orar então. Eu queria que você estendesse a mão na direção de onde ele está agora. Isso é mais simbólico, porque Deus sabe onde ele está. Senhor, em nome de Jesus, quando o Senhor fez o nosso organismo, o Senhor o fez perfeito. O Senhor fez, Pai, funcionando todas as coisas. Senhor, e também sabemos, Pai, que não há nada, nenhuma enfermidade que o Senhor não tenha levado nas tuas feridas ali na cruz. Não escapou nada, Senhor. O Senhor proveu para cada ser humano a cura de toda enfermidade. E o que nós pedimos nesta manhã, juntos, com um só coração, a cura para esse nosso irmão. Você conhece o sofrimento pelo qual ele está passando. E nós hoje, Pai, juntamos no nosso coração, rogando por tua misericórdia, que o Senhor venha sobre ele, trazendo cura completa, libertação completa, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém, Pai. Eu queria que vocês abrissem sua Bíblia comigo na primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9. A palavra de Pedro ontem tocou muito forte no meu coração. Deus tem falado comigo sobre isso já há algum tempo. E eu queria que a gente lesse esse texto. O que é que diz aí? Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Acabou? A fim de proclamar virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Esse texto aqui, ele abrange duas coisas que são muito importantes num currículo. Quando você faz um currículo, quais são as coisas centrais, básicas do currículo? Experiência, sua identidade, quanto eu quero ganhar, né? Pretensão salarial. Bom, formação. Mas deixa eu dizer para você assim, o que importa mesmo no currículo é quem você é e o que você faz. Se você chegar num RH e a pessoa perguntar para você assim, quem é você? Você fala assim, puxa rapaz, estou nessa crise aí. Estou procurando saber quem eu sou, você me ajuda? Certamente você não vai ter esse emprego. Se você conseguir falar quem você é, e o entrevistador perguntar assim, o que você faz? Ele fala, eu sou pau para toda obra. Essa história de ser especialista em tudo é um negócio terrível, né? Hoje, todo mundo é especialista superficialmente em tudo. Também no SES. Esse texto aqui fala dessas duas coisas, quem eu sou e para que sou. Sim ou não? Quem eu sou e para que sou. Toda carta, ela tem seu ápice. Toda carta tem seu ponto de chegada. Por exemplo, a carta aos Efésios. Isso segundo o que eu compreendo, tá? A carta aos Efésios, o ponto alto da carta é o capítulo 4, versículo 16. O que diz lá 4,16 de Efésios, da carta aos Efésios? De que em todo o corpo, bem ajustado, bem consolidado, pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para crescimento de si mesmo em amor. Tudo da carta aos Efésios, que vem desde o capítulo 1,
desemboca nisso, desemboca nesse versículo. E após esse versículo, tudo que Paulo fala depois, ele vai explicando a aplicação de Efésios 4,16. E eu entendo também que essa carta aqui, esse versículo, ele é o ápice de toda a carta. Eu vou tentar situar isso aqui e confesso a vocês que eu não tenho problema nenhum em não terminar minha palavra. Aliás, eu nunca consigo terminar a palavra. E não tenho crise. Não terminou, tem uma eternidade depois para terminar, né? Temos muito para aprender na eternidade, então não estou preocupado que a gente saiba tudo hoje, que a gente compreenda tudo hoje. Mas eu queria mostrar a vocês como é que Pedro trabalha até chegar nesse momento e depois como é que ele trabalha aplicando isso que ele está falando aqui. Então, a carta, você sempre começa, eu estou falando do tempo de cartas, tá? Que pena que uma boa parte aqui nunca escreveu uma carta. Que pena que alguns aqui nunca receberam uma carta. As cartas que minha esposa escreveu para mim estão todas guardadas. Todas guardadas. Estão ali, de vez em quando eu pego. Então, cartas são maravilhosas. Graças a Deus teve um tal de um Lucas que resolveu escrever, correto? Um tal de um Paulo, um tal do João, que resolveu escrever para nós essas cartas. Então a carta você começa saudando, né? Tudo bem com vocês? Como é que está fulano? Como é que está fulano? Aqui está tudo bem? Bem, eu escrevi isso, para. Aí vem um tema. Depois você falou, bom, olha, dá lembrança para fulano, e você assina terminando a carta. Então, ao meu ver, esse texto, ele realmente é o centro dessa carta. Então fala do que nós somos. O texto fala que nós somos uma raça eleita. Somos um povo que foi eleito. Quem é que nos elegeu? E quando foi que ele nos elegeu? Antes da fundação do tempo. A eleição de Deus não foi baseada no que a gente é, nem no que a gente faz. Bem, a eleição de Deus foi baseada na sua misericórdia, como diz Paulo, a partir do seu beneplácito. Palavra diferente, né? A sua boa vontade, ele nos elegeu. Não havia tempo de nós fazermos nada, de nós merecermos nada. Ele nos escolheu. Ele nos escolheu segundo a sua grande bondade para conosco. Então não tem nada que nós possamos fazer ou que fizemos que pudesse conquistar o coração de Deus. Foi seu amor e a sua misericórdia. Amém, amados? Você está consciente disso? Não? Raça eleita. O texto fala que nós somos sacerdócio real. Qual é a função do sacerdote? Qual a função central do sacerdote? Trazer o homem a Deus e trazer Deus ao homem. Essa é a função. Mas não é um sacerdócio segundo a ordem de Levi. É um sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque, que é o Senhor Jesus Cristo. Nós somos desse sacerdócio. Amém? Então a nossa função aqui na terra, e nós ouvimos isso ontem do Pedro, a nossa função aqui na terra é um trabalho de mediação. Levar as pessoas ao Senhor e trazer o Senhor às pessoas. De uma certa forma, nós fazemos o papel de uma ponte, de uma ligação. Amém? A palavra diz que nós temos recebido o ministério da reconciliação. Se você estava em dúvida a respeito do seu ministério, aí está. Acabou toda dúvida. O seu trabalho é reconciliar as pessoas com o Senhor. E depois ele fala que nós somos uma nação santa. Nós não somos uma nação qualquer. O que é uma nação? Uma nação é um povo que tem idioma comum, costumes comuns, comida comum, vestimenta comum, leis comuns e um governo comum. E a igreja tem todas essas características. Mas uma coisa que difere a nação da igreja das outras nações, que ela é santa. Santa no sentido de que ela é uma nação separada. Deus nos separou para Ele. Amém? Quem falou aqui primeiro hoje, falou
daquela ideia de que a gente é crente baseado no que a gente não faz, que a gente é santo baseado no que não faz. Mas, amados, é mais importante aquilo que a gente faz do que aquilo que a gente não faz. Eu morei do lado de um povo que não roubava, não mentia, não brigava, não falava palavrão. Eu morei muito tempo do lado de um cemitério. E tem crente que tem esse tipo de santidade, a santidade do não faz. Mas a minha escritura diz que Deus está separando para si um povo zeloso de boas obras. Nós fomos chamados para fazer. A palavra diz, amados, que nós somos feitura deles. Amém? Efésios fala isso. Você sabe o que significa feitura, né? Nesse texto. Poema. Somos poemas de Deus. Poemas de Deus. Eu digo que num dia assim que Deus estava muito inspirado, criou você. Naquele dia ele levantou assim, acordou, muito inspirado. Ele fez você. Você é um poema que Deus recitou um dia. Você é um poema que Deus proclamou um dia. Você é um poema que Deus declamou um dia. Você é um poema que Deus cantou um dia. É isso que você é. Então nós somos um poema de Deus criado para andarmos nas boas obras que Deus preparou de antemão para que andássemos nelas. Aí uma perguntinha aí tipo Tostines, né? O que é que veio primeiro, o obreiro ou a obra? Tem gente aí que não sabe do enigma ou do Tostines, né? Tostines vem de melhor porque é fresquinho, ou é fresquinho porque vem demais, né? O que é que veio primeiro, o obreiro ou a obra? Se ele preparou as boas obras de antemão, a obra veio antes. A obra veio antes. E Deus nos criou para andar naquela obra. E a obra de cada um é específica. Ninguém faz a obra do outro. Você nasceu para realizar a obra do Senhor. Um dos sentidos hebraicos da palavra pecado é não atingir o alvo. É o pecado da omissão, que é extremamente mais sério que o pecado da comissão. O pecado da comissão pode ser resolvido, mas o pecado da omissão, por exemplo, deixar de pregar o evangelho para alguém e essa pessoa morrer, isso não conserta. Isso não conserta. Então o obreiro veio depois das obras. Deus fez você do jeito que você é por causa do ministério que Deus tem para você. Seu temperamento, seu jeito de ser, sua alegria, sua circunspecção ou sua extroversão, se diz? O lugar que você nasceu, tudo isso foi desenhado pelo Senhor, conforme está Salmo 139, que diz que de modo assombrosamente maravilhoso, Deus me entreteceu. É exatamente isso que você pensou. Ele tricotou você no ventre da sua mãe. E antes que qualquer um dos nossos dias houvesse, Ele determinou cada um deles. Ou seja, nada é por acaso. Você não veio por acidente. Você não veio por acidente. Não foi um descuido, foi um plano. E plano de Deus. Então descubra qual é a obra para a qual você foi criado. Isso pode ser chamado de ministério, hein? De serviço, de vocação. E aí ele fala, queridos, que nós somos propriedade exclusiva de Deus. Há um crime na lei brasileira? Tem gênero de direito aqui? Tem gênero de direito? Tem um crime na lei brasileira que é o crime de apropriação indébita. O que significa? Você se apropriar de alguma coisa que não é sua e usar para você. Bom, o texto aqui fala que nós somos propriedades exclusivas de Deus. O que significa? Que Deus é o nosso único dono e não tem sócio.
nem você é sócio de Deus. Isso significa que nem eu nem você temos direito de fazer a nossa própria vontade. Nós existimos para fazer a vontade dele. Nós existimos para cumprir o propósito do seu coração em nossas vidas. Eu trabalhei alguns anos com os cadetes da Força Aérea e eles diziam que o cadete, no Estatuto dos Direitos do Cadete, havia 2 artigos. Primeiro artigo, o cadete não tem direito nenhum. Segundo artigo, revoga-se toda disposição em contrário. Acabou. Propriedade exclusiva de Deus. Eu nasci para servi-lo. E eu só vou ter alegria na minha vida com a alegria dele. Eu só tenho alegria na alegria dele. Amém? Nós não temos direito de fazer a nossa vontade. Todo o nosso direito foi cravado na cruz e foi sepultado com Cristo. Amém? Então aquela ideia assim, não, também tem direito de ser feliz. Tem não. Você não tem direito de ser feliz não. Você tem direito de fazer a vontade de Deus. E a sua felicidade está em olhar para o rosto do Senhor e ver que Ele está alegre. Essa é a tua alegria. A nossa alegria não está na nossa realização. Está no olhar de Deus, no rosto de Deus, naquilo que Ele olha para nós. Muito bem. E aqui ele fala, por que nós somos isso? O que é que diz o texto aí? Por que nós somos tudo isso? Raça eleita, nação santa, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus. Para quê, amados? A fim de proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, qual é o nosso papel? Qual é a nossa vocação? Então, o que nós ouvimos ontem de Pedro foi muito forte. Porque é para isso que estamos. Agora, é interessante que Pedro aqui não fala que vamos anunciar as obras do Senhor. Porque falar das obras, amados, qualquer um pode falar. Uma pessoa do mundo aí pode dizer assim, olha, os crentes oraram por um parente meu assim, assim, e o meu parente foi curado. Está anunciando as obras. Mas falar das virtudes é diferente. Porque virtude fala de característica da pessoa, fala do caráter da pessoa. E só pode falar da virtude quem convive com Deus. Você só pode falar que Deus é bom se você experimentou a bondade dele. Amém? Então o convite que Pedro nos deixa aqui é um convite para a gente chegar mais perto de Deus, para aprender mais com Ele, para saber muito quem é Ele, para só assim a gente cumprir o ministério. Amém? Muito bem. Eu queria que você voltasse comigo para o capítulo 1. Quem escreveu essa carta? Pedro. E ele se chama apóstolo de Jesus, ou seja, ele foi enviado pelo Senhor. E essa carta foi escrita a quem? Versículo 1, o que é que diz aí? Aos forasteiros, aos estrangeiros, aos dispersos. Quem são os dispersos? Disperso é um povo que foi espalhado. Correto? É um povo que foi espalhado. São 4 cartas no Novo Testamento que são escritas aos mesmos destinatários. São essas 2 cartas de Pedro, a carta aos Hebreus e a carta de Tiago. Essas 4 cartas foram escritas ao mesmo povo, ao povo que estava disperso. Quem são os dispersos? Você pode pensar nos dispersos, no caso dos judeus, se forem espalhados pelas nações, mas a mim me parece que ele não está falando aos judeus. Ele está falando ao povo que foi chamado para anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, de que ele está falando?
Vamos, gente. Eu não suporto monólogo. Eu ainda não estou falando para as paredes. Não cheguei nesse. Quem são os dispersos? A igreja. A igreja. Então, será que o versículo 1 poderia ter alguns acréscimos, o versículo 1, que diz assim, aos estrangeiros dispersos no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia, Bitínia, Rio, São Paulo. Poderia ser, não? Sim ou não? Tá. Mas eu preciso ir para um outro texto com você, para entender todo o contexto. Leia comigo Lucas capítulo 24. Lucas 24. A partir do versículo 45. Acharam aí? Então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. E disse-lhes, assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dentre os mortos. Essa foi a obra do Senhor. Essa foi a obra. Ele veio especificamente para isso, para morrer e ressuscitar. E ele falou, está consumado, significando, tudo o que eu deveria fazer, eu fiz. Aquilo para o que eu fui enviado, eu cumpri. Ponto. Amém? Essa obra dele é perfeita, é uma obra completa. Não há nada que se possa acrescentar. Mas olha comigo o versículo 47. O que é que diz aí? Em que em seu nome se pregasse o que, amados? Arrependimento e a remissão dos pecados. Pergunto a você, e aqui essa pergunta não é uma pegadinha, mas algumas respostas me preocupam assim enormemente. Enormemente. A morte de Jesus foi para a salvação de todo aquele que crê, conforme nós ouvimos aqui. Se alguém não ouviu o Evangelho, está lá em Caçambinhas do Norte, nem sei onde é isso, e nunca ouviu o Evangelho, essa pessoa será salva? Gente, essa é uma pergunta muito falada, muito trazida no meio do povo da igreja. Parlamento aberto, você pode conversar isso, pode discutir o assunto aí. Se uma pessoa não ouviu isso aqui, ó, que ele padeceu, ele morreu e ele ressuscitou. Se uma pessoa nunca ouviu isso, ela está salva? Ela pode ser salva? Sim, não, talvez, nenhuma das opções. Sim ou não? Pode ser salva? Sem nunca ter ouvido? Sem nunca ter ouvido? Sim. Como é que Deus vai salvá-la? Não. Você tem que me convencer, querida. Por que Jesus não instruiu a Paulo? Ao contrário, falou, entra na cidade e lá te dirão o que fazer. Porque a pregação do Evangelho não é nem para anjo, nem Jesus. É nossa tarefa. Agora, se nós não pregarmos, como é que as pessoas serão salvas? Como poderão ouvir se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviadas? Porque a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Se você crer no seu coração que Deus ressuscitou a Cristo dentre os mortos e confessar com a tua boca que Ele é o Senhor, será salvo. E tem gente que fala assim, Deus vai dar um jeito. Mas eu quero lhe dizer que o jeito que havia, Deus já deu. Que foi enviar o seu único filho
a morrer, e não há outro nome embaixo dos céus, dado entre os homens, através do qual importa que sejamos salvos. Esse nome é o Senhor Jesus. Não há possibilidade de ninguém se salvar senão pela pregação do Evangelho. E é por isso que Paulo fala assim: ai de mim, se não pregar o Evangelho. Ai de mim, se nós não pregarmos o Evangelho, a morte de Jesus vai ser em vão para muita gente. 8 bilhões de pessoas e um pouco mais na face da terra. Todas serão salvas? Infelizmente não. A pessoa pode não ser salva por 2 motivos básicos. Em primeiro lugar, nunca ter ouvido falar de Jesus. Segundo lugar, ter ouvido e não receber. Se a pessoa ouviu o Evangelho e não recebeu o Evangelho, o problema é dela. Se a pessoa nunca ouviu o Evangelho e não se salvar, o problema é nosso. Eu não vou perguntar agora se você crê no que eu estou falando, nem se você concorda. Eu só peço que você pense nisso. E se você pensar diferente, por favor, dá uma mergulhada na Escritura. Dá uma mergulhada na Escritura, especificamente sobre esse ponto. Bem, vamos voltar para Lucas 24. E em seu nome se pregasse arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. O que as pessoas deveriam pregar? O que os discípulos deveriam pregar? Arrependimento e remissão. Então, se a pessoa não ouvir sobre arrependimento, não ouvir sobre remissão de pecados, como é que ela pode ser salva? Estão me compreendendo? Não. Agora, aqui eu não julgo a ninguém, mas é muito mais cômodo a gente pensar que Deus vai dar um jeito. A gente consegue dormir. A gente consegue deixar o coração tranquilo. Mas se a gente pensar que o jeito foi dado, e o jeito de Deus é eu e você, entrando na jogada e anunciando, aí eu tenho dúvida se você vai dormir tranquilo a partir de hoje. Deus não está querendo que você pregue para 8 bilhões de pessoas. Deus está querendo que você se responsabilize por aquelas pessoas que estão ao seu redor. Quando Deus mandou você de vir onde você vive, não foi para você ter uma vida confortável. Eu tenho ensinado que nós moramos no lugar onde moramos por 2 motivos. Um por desgraça e outro por propósito. O que é morar por desgraça? Você está sempre querendo sair dali. Um dia eu vou para tal lugar, um dia eu vou sair. Quando você tem essa atitude, você não faz amizade onde você mora. Você não sabe o nome da pessoa, você não conhece, não sabe a dor da pessoa. Mas se você entender que você mora por propósito, você vai perguntar o nome da pessoa, vai se interessar pelas pessoas, vai saber como é que elas estão. Eu moro num prédio de 15 andares. E quando entro no elevador e encontro uma pessoa ali, eu dou um jeito de puxar um assunto. E hoje está fácil, né? Hoje está fácil. Por exemplo, ontem eu entrei no elevador e perguntei para o casal: tudo bem com vocês? Ele falou: não, o calor está bravo. Ponto. Ponto. É ou não? E tem outros motivos, né? Política. Aconselho a não discutir política dentro do elevador. Mas eu descobri que uma criança no colo de alguém é uma boa porta para entrar. Você perguntou: que criança bonitinha. Se não for bonitinha, você fala interessante. Olha que criança interessante. Pergunta o nome, elogia o nome, se não dá para elogiar a figura.
Mas o interessante é que hoje no elevador tem pouca criança e bastante cachorro e gato. E lá no meu prédio já sei o nome de alguns cachorros. Já sei raça, já sei de cachorro que passou por cirurgia. Eu estou procurando caminhos para cumprir o propósito pelo qual Deus mandou morar naquele edifício. Morar por morar? Bom, estão me compreendendo, gente? Eu não estou perguntando se você está concordando, não, tá? Você só precisa me compreender, porque a comunicação é responsabilidade de quem comunica. Eu só quero que você compreenda isso. Estou procurando, então, abrir caminhos para chegar nas pessoas. E aí, o que ele fala? Vocês precisam ir a todas as nações, começando em Jerusalém, e dessas coisas sois vós testemunhas. A palavra grega aqui é mártires. Sereis meus mártires. E ele fala, e eis que sobre vós enviou a promessa do meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Ou seja, aqui tem um ide e tem um fique. Compreende, não? Aqui tem um ide, você precisa ir a todas as nações, porém, fica. Fica até o quê? Revestido. Até ser revestido. E por que isso, amados? Porque não dá para fazer a obra de Deus sem o poder do Espírito. Amém. Você concorda comigo, não? Aqui eu vou perguntar se concorda mesmo. Não dá para fazer a obra de Deus sem os dons espirituais? É assim ou não? Amados, se pregamos o Evangelho sem o poder do Espírito, nós corremos o risco de formar discípulos nossos e não do Senhor. E a situação desse discípulo será pior do que antes, porque ele vai achar que é crente. O Senhor chamou isso de prosélito. Mas não é discípulo, é um prosélito. É um seguidor de leis, de rituais, de ritos, mas não é discípulo do Senhor. Porque eu só posso fazer discípulos no poder do Espírito Santo, dons espirituais. Amém? Então o que acontece? Jesus sobe e eles ficam em Jerusalém. Qual é o motivo de ficar em Jerusalém? Ser revestidos. Para quê? Para ser testemunhões. Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Naquele tempo, o confins da terra era Rio de Janeiro. Sim ou não? Para nós hoje, o confins da terra é outro lado. O Evangelho chegou até nós. E por que chegou até nós? Porque alguns saíram a pregar a palavra. Alguns saíram. Eu não sei se você já leu a história de missões aqui no Brasil. Temos uma dívida tremenda com alguns homens e mulheres que deixaram o conforto e vieram para um lugar de muita doença, muita malária, muita cólera. Vieram para cá e deram a sua vida para que nós tivéssemos o Evangelho. Amém? Dá uma olhada. Estuda a história de Roberto Carlos, Salomão Ginsburg, os irmãos que começaram a Assembleia de Deus, Gonavingre e Daniel Beck. Estuda a história deles. Estuda a história deles. E vê o que eles pagaram para que nós tivéssemos hoje o Evangelho. Eles não ficaram no canto. Bom, o que aconteceu? No dia 30 de maio, 9 horas da manhã, o Espírito Santo desce, do ano 33, por aí. Então, a diferença é de 6 anos. 9 horas da manhã, o Espírito vem sobre o povo. 120 pessoas, ao redor de 120 pessoas, são cheias do Espírito Santo. E ele é a lição. E o Espírito Santo vem sobre elas, são cheias do Espírito. Qual o passo seguinte? Na mente de Deus, qual era o passo seguinte? Onde? Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra.
Aquele povo saiu? Sim ou não? Aquele povo saiu? Não. Passaram-se 8 anos. Passaram-se 8 anos. É que a gente não é muito atento a datas, a tempo nas Escrituras. Atos dos Apóstolos, ele gira ao redor de 30 anos de história. 30 anos. Mas entre a descida do Espírito Santo e a perseguição do capítulo 8, versículo 1, são 8 anos. Eles foram ficando. E por que foram ficando? Num ambiente maravilhoso. Ali estavam tremendos pregadores que haviam estado com Jesus. Havia distribuição de pão, não havia nenhum necessitado, havia muitas curas, não precisava de fila do SUS, havia uma coisa maravilhosa ali, uma presença de Deus muito forte. Amados, nem eu queria sair de um ambiente desse. E foram ficando, até que Deus enviou uma santa, maravilhosa e tremenda perseguição. Ou você cumpre Atos 1:8, ou você cumpre Atos 8:1. Ou a gente é cheio do Espírito e sabe fazer a obra, ou Deus manda a perseguição. Ah, mas aqui está tão bom, amados. Deixa eu lembrar você que Deus não está muito preocupado com o nosso conforto, não. Sim ou não? Sim. Se Deus estivesse preocupado com o conforto, onde é que o filho dele nasceria? É o filho dele. Ele nascia, talvez, no Albert Einstein. Nasceria num estábulo? Dormiria numa manjedoura? O pai dele seria carpinteiro? A mãe dele seria uma menina sem experiência? Jesus seria carpinteiro? Viveria de ajuda de algumas mulheres grávidas que davam roupa para ele? Precisaria fazer milagre para pagar imposto? Deus não está preocupado com o nosso conforto. Está ciente disso? Não. Deus está preocupado que as pessoas não vão para o inferno. Obrigado. Muito obrigado. É com isso que Deus está preocupado. Que a obra do seu Filho não seja em vão. Amém? Então a minha e a sua responsabilidade não é exatamente com 8 bilhões de pessoas, mas com aquela pessoa com a qual você se encontra todos os dias ou mais regularmente. Eu pergunto uma coisa a você. Você acha que é justo você se encontrar com um padeiro, se encontrar com o frentista do posto, conviver com colegas e não pregar o Evangelho, e um dia você e essa pessoa chegarem diante do Senhor e você entrar no reino e essa pessoa ir para o inferno? Você acha que é justo? A gente ama a justiça, não? Que Deus nos ajude a cumprir o propósito dele em nossas vidas. Amém? Deixa eu avançar só mais um pouco. Então essa carta é escrita aos dispersos, que somos nós. O povo que foi disperso, em Atos capítulo 8, diz a palavra que eles saíram pregando o Evangelho, onde as famílias iam. Mas eles ainda tinham uma mentalidade judaica muito forte, e anunciavam a palavra somente aos judeus. Mas lá no capítulo 11 de Atos, diz que alguns deles pregaram aos gentios, e aí nós entramos. Graças a Deus que teve uma turma que não seguiu a cartilha, e o Evangelho chegou até nós. Louvamos a Deus por isso. Amém, amados? Louvamos a Deus por essas pessoas. E o Evangelho chegou aqui. E esse Evangelho se espalhou por todo o mundo e chegou aqui entre nós. No meio missionário, há um pensamento que eu acho muito interessante, que diz o seguinte, que o Evangelho na Palestina, quando ele chegou,
era um estilo de vida. Foi para Roma, virou religião. Foi para o norte da Europa, virou filosofia. Veio para a América, virou comércio. Nós precisamos resgatar o início do Evangelho como um estilo de vida, como uma forma de viver, não como uma crença, mas como uma forma de vida. Que Deus nos ajude nisso. Esse povo que foi disperso para lugares que não eram seus. Foram para ambientes que não eram seus. E é muito comum a gente morar no lugar, sair daquele lugar, ir para um lugar de cultura diferente e a gente começar a adquirir a cultura do lugar. Eu garanto que se você mudar daqui do Rio, 20 minutos? Oh, que bom! Está no chão que termina em 13. Mas é muito comum você que mora no Rio ir lá para o interior de São Paulo, ali mais ou menos onde eu moro, e daqui a algum tempo você vai estar falando porta, ok? Porteira. Você vai mudando. E essa carta e as outras 3 cartas, elas estão exatamente nos ensinando como viver num ambiente que não é o nosso. Manter a nossa cultura original, manter os valores originais, para que o nosso trabalho não seja impedido. Essa carta é para isso. Olha só, vamos para o versículo 13, capítulo 1, versículo 13. Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios. A sobriedade é exatamente o oposto da embriaguez. Versículo 13. É exatamente o oposto da embriaguez. Quando uma pessoa se embriaga, ela perde o controle das suas ações. Ela perde a noção do que ela deve fazer. E aqui ele está dizendo, seja sóbrio. Por que devemos ser sóbrios? Porque nós vivemos num ambiente tóxico. Sim ou não? Sim ou não, amados? Nós vivemos num ambiente tóxico. E quando você trabalha num ambiente tóxico, você precisa de um negócio chamado EPI, ou EPIs. O que são as EPIs? Equipamento de proteção individual. Você carrega o seu? Não, quando você vai trabalhar. Você carrega o seu quando você vai para a escola? Você carrega o seu quando vai para a faculdade? Meu querido, você precisa se proteger. Porque você está num ambiente tóxico. Durante um tempo na minha história, eu trabalhei na Mercedes-Benz. E as pessoas ali, sabendo que eu era pastor, na hora do almoço formavam um grupinho para contar piada perto de mim. Era a diversão deles. E piada cada uma pior do que a outra. Eu, normalmente nesse momento, eu estava lendo e eles contando piadas. Aí um dia um deles falou assim, Jamê, você não se importa que a gente conte essas coisas perto de você? Eu falei, não. Por exemplo, se fosse um gato miando, não me importava, um cachorro latindo, não me importava. E essa é a linguagem de vocês. Você só sabe falar isso. Então não me importa. Nunca mais. Nunca mais. Mas eu tive que me blindar. Eu tive que pôr na minha cabeça o capacete da salvação. Eu tive que blindar o meu coração para não ser atingido por nada dessa vida. Amém? Seja sóbrio e esperai inteiramente na graça que vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância. Por causa dessa situação, Deus fez 3 coisas. Por causa desse ambiente que a gente vive, Deus fez 3 coisas. A primeira delas está no versículo 2, que nós já lemos. Versículo 2, ele diz, eleitos segundo a presciência de Deus, de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência
Deus nos elegeu para a obediência. Amém, amados? Você foi eleito para a obediência. Esse é o seu primeiro chamado, essa é a sua primeira vocação. Não trate a obediência como alguma coisa de segunda classe. Não foi por causa da desobediência de um homem que entrou o pecado e a morte no mundo. E não foi por causa da obediência de um outro que entrou a vida e a libertação. Não trate a desobediência como alguma coisa opcional. Essa é a nossa eleição. Amém. Amém. Você foi chamado para ser obediente. Amém? Quando a minha esposa faleceu, eu reuni meus filhos e genros. Morava em Cascavel, tinha ido a Cascavel, interior do Paraná. E perguntei para eles, o que eu faço agora? Eles falaram, volta para Jundiaí. Peguei essa palavra e levei para o presbitério. O presbitério falou assim, volta para Jundiaí. Falei, tá bom. Cheguei para o presbitério em Cascavel. Eles falaram para mim assim, não é o que nós queremos, mas obedece. Eu quero dizer para vocês que até agora, eu não tenho muita certeza do que eu fiz, mas eu tenho certeza que eu devia obedecer. A obediência nos protege. Amém? A obediência nos protege. Não tem nada que traga mais descanso que a obediência. Você descansa nisso. Deus nos elegeu para a obediência. Somente sendo obediente nós podemos fazer a obra do Senhor. Algum amém perdido por aí? Não. Amém. A obediência é a base da obediência em nossas vidas. Eu acho que eu já contei para vocês, mas houve um momento no meu ministério, eu morava em Jundiaí, já havia mais de 35 anos. Teve um dia que eu entendi que eu deveria ir para um outro lugar, menor que Jundiaí, para uma congregação que estivesse estabilizada, que não precisasse de mim, e ali eu ficaria, ancoraria com minha família nesse lugar, e dali eu sairia fazer a obra que Deus me mandou fazer, numa congregação que não dependesse. Orei a Deus, entendi que poderia ser uma congregação em Campinas, outra ali em Cascavel, e cheguei para o presbitério. Aliás, cheguei primeiro para os homens que andam comigo, no contexto aí de Brasil. E falei para ele, gente, eu estou sentindo de Deus, de mudar de Jundiaí, estou escolhendo tal cidade, assim, assim. E eles, assim, sem muita enrolação, eles falaram, não. Falei, tá bom. Isso foi no encontro de pastores. No ano seguinte, no mesmo encontro de pastores, eu falei, gente, vamos conversar sobre aquele assunto? Vamos. Falei, então, eu estou convencido que eu devo sair assim, assim, assim. Eles falaram, não. Falei, tá bom. No sexto ano, eu estava com um trunfo na mão. Irani concordava. E como eles respeitavam muito a Irani, eu falei assim, agora eles vão... Eu cheguei para eles, gente, é o seguinte, eu estou entendendo que é de Deus, Irani também entende. Eu acho que eles sentiram a pressão, né? Eles falaram, tudo bem, mas para você sair daí, você tem que conversar com o presbitério em Jundiaí e construir a sua saída. E agora que a coisa encravou, pessoal. Aí fui para o presbitério, expliquei, e eles falaram, tudo bem, Jamê, a gente acha também que pode ser, mas antes de você sair, nós vamos mudar a sua função. E me deram outra função. Eu saí do dia a dia da congregação e passei a estar mais com os presbíteros. Fiquei 2 anos nisso. Fiquei 2 anos nesse trabalho. Até que em outubro de 2019 cheguei para eles. Aliás, cheguei para Irani primeiro e falei, Irani, chega. Chega. É até aqui. Então hoje eu vou começar com o presbitério.
E vou expor para eles que chegou, terminou. E a Irene me fez uma pergunta, ela faz umas perguntas terríveis, Luciano. Falou assim, e se eles falarem que não? Eu falei assim, tudo bem, eu espero mais 10 anos. Não tem problema. Cheguei lá, expus para eles e unanimemente eles disseram, está na hora. E eu saí. Ou seja, eu saí depois de 8 anos, porque eu não ousava sair sem obediência. A obediência nos protege. É o nosso chamado, é a nossa eleição. Deus lhe chamou para a obediência. Trabalhe com seus filhos com essa base. Eu tenho que ensinar meus filhos a ser obedientes. Não é por sua causa, é por causa dele. Tem nada a ver com você, tem a ver com ele. Então a primeira coisa que ele fez, ele me elegeu para a obediência. A segunda coisa que ele fez está no versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança. Primeiro, Deus me elegeu. Segundo, nos regenerou, nos deu uma nova vida, nascemos dele para uma viva esperança. Amém? Nascemos para uma viva esperança. Nós fomos gerados de novo. Nós nascemos de novo. O meu pai na fé dizia o seguinte: quem nasce uma vez só, morre duas. Quem nasce duas vezes, morre uma só. Quem nasce uma vez só, morre duas vezes. Quem nasce duas vezes, morre uma só. Deus nos regenerou. Deus nos deu um novo nascimento para uma viva esperança. Terceira coisa que é que ele fez, versículo 5, que mediante a fé estais guardados na virtude de Deus para a salvação, já prestes para se revelar no último tempo. Deus nos elegeu, Deus nos regenerou e Deus nos guardou. Meu amado, você está guardado dentro de Deus. Por causa da toxicidade do ambiente, por causa do perigo do trabalho para o qual nós fomos enviados, Deus nos guardou dentro de Cristo. E é onde você está agora. Você está dentro de Cristo. E nesse lugar, o maligno não nos toca. Amém? Nesse lugar, o maligno não nos toca. Você está guardado. Não saia desse ambiente. Esse é o ambiente seguro para nós. Amém? A palavra fala. A palavra fala de um pequeno animal do deserto, chamado Arganaz. Não sei se você já viu isso na Bíblia. Arganaz. É um pequeno coelhinho, é um coelhinho em miniatura. E diz que ele é o mais sábio dos animais, porque ele faz a sua casa na rocha. E ali nesse lugar, nenhum animal chega. Esse é o lugar que Deus tem para nós. Dentro da rocha. Dentro da rocha. Em Êxodo 33, quando depois de uma briga muito grande com Deus, Moisés faz um pedido ao Senhor. Lembra não? Lembra que era a briga não? O povo pecou e Deus falou para Moisés: esse povo, esse teu povo que tu tiraste do Egito, esse teu povo, desculpa a expressão, tá? Não está escrito na Bíblia, mas teu povo não vale nada. Eu vou matar todo mundo, você de você uma nova nação. Aí vocês lembram a oração de Moisés? Moisés chegou para Deus, pediu para ele pensar direito, não era bem isso que devia ser feito, e Deus falou assim: é verdade, Moisés, eu tinha pensado nisso, né? E aplaca a ira de Deus, e aí
capítulo 33, Moisés disse assim: Senhor Deus, eu peço que tu reveles a tua glória para mim. Lembra dessa história, não? Lembra? E Deus falou: ninguém pode ver a minha face quando eu não vivo, mas eu vou fazer você conhecer a bondade e misericórdia da longanimidade. E o texto diz que Deus pega Moisés e traz para perto de si, sobre a penha. Quem era a penha, gente? Quem era a penha? Quem era a rocha que seguia o povo de Deus durante todo o tempo? E não foi naquela rocha que Moisés tocou, não foi aquela rocha que Moisés feriu, mas era o lugar onde Moisés ia conhecer ao Pai, onde Moisés ia ver a glória de Deus. E ele toma Moisés e põe sobre a penha e fala: eu vou passar por você, Moisés. E o texto diz que Deus põe Moisés na fenda da penha. O que significa isso? No dia que Jesus estava na cruz e o lado dele foi aberto, ali nós fomos postos dentro da penha. A morte de Jesus nos incluiu nele mesmo. Amém? E o texto fala que Deus passa por ele. E ele vê a glória do Senhor, vê a bondade de Deus. E Moisés muda radicalmente. A briga era o seguinte: eu não posso andar no meio desse povo, porque esse povo é pecador. A minha santidade vai matar o povo. Deus não estava preocupado com sua santidade. Deus estava preocupado que o povo não morresse. Deus não precisa de defesa. O povo precisava de defesa. E por causa disso, Deus fala assim: eu não vou andar no meio do povo. E está aquela luta entre Moisés e Deus. Quando Moisés tem um contato com Deus, compreende a bondade, a misericórdia, a longanimidade de Deus, ele se curva diante do Senhor e fala: Deus, se eu realmente achei graça diante dos teus olhos, se o Senhor achou graça em mim, anda no nosso meio. Se o Senhor não andar conosco, Pai, não nos faça subir desse lugar. E Deus fala: eu vou andar com vocês. Você percebe que o povo de Deus não mudou, mas um homem mudou. Um homem mudou. E por causa desse homem que foi transformado, Deus começou a andar no meio do povo. Amém? Então, quando Pedro falou ontem que a cidade do Rio de Janeiro, que o estado do Rio de Janeiro, e eu amplio, que o nosso Brasil vai mudar por nossa causa, porque nós vamos estar cheios do Senhor, nós vamos estar convictos do nosso papel aqui, e nós vamos fazer a vontade de Deus, em nome de Jesus Cristo. Nós somos um reino de sacerdotes, nós somos um povo chamado para anunciar as virtudes do Senhor, e nós vamos fazer, cada um no seu ambiente, cada um com seus vizinhos, cada um no lugar onde trabalha. Esse é o nosso lugar, esse é o nosso campo missionário. Deus nos pôs naquele lugar por causa das pessoas que ali vivem, e é nossa responsabilidade falar de Jesus ali. Amém, amados? Por isso nós existimos, por isso nós estamos aqui. Que Deus nos ajude. E eu quero terminar falando um pouco das minhas deficiências nesta área. Quando Deus começou a falar comigo a respeito desse tema, eu me encontrei com 3 problemas sérios que eu tenho. Problema sério. O primeiro problema que eu tenho, um problema muito sério, é que eu sou tímido. Mas eu sou mesmo, Luciano. Sou. Mas é que eu aprendi que timidez se controla. Você quer me ver tímido? Me põe numa festa. Eu não sei o que fazer. E as meninas ficavam assim: vamos ver até quanto tempo o pai aguenta. Eu acho que o meu recorde foi 10 minutos, 15 minutos, meu recorde de ficar numa festa. Eu não sei o que fazer. Então, por natureza, eu sou tímido. Esse é um grande defeito que eu tenho. O segundo grande defeito que eu tenho, eu sou mineiro. Gente, esse negócio é terrível. O mineiro é quieto. Senta perto de um mineiro, você viaja 20 quilômetros, 100 quilômetros, ele fala assim: pois é, né? É, então.
prosa tá boa, né? Mas a gente precisa ir, né? Sim ou não? Eu sou mineiro. Eu posso viajar com você 3 horas e não tocar nenhuma palavra. E eu fico bem. Não sinto necessidade nenhuma de puxar qualquer assunto. Não me constrange, não me incomoda. A pessoa está quieta do meu lado, eu fico também. E o terceiro grande defeito que eu tenho, eu não sou evangelista. Então, como é que a gente vence esse negócio? Como é que ele passa por cima disso? Quando eu entendi que eu preciso pregar o evangelho, senão as pessoas vão para o inferno. É só isso. Me importar com as pessoas. Não olhar para as pessoas como elas fossem transparentes. Aquele cântico do Daniel de Souza, somos os teus olhos em busca dos aflitos, esse cântico deu uma mudada na minha vida. Eu chego no ambiente, eu começo a olhar, procurar os aflitos, e Deus me mostra. E Deus me mostra os aflitos. E eu chego. Eu estava num posto de combustível, numa lanchonete, tomando um café e vi uma senhora limpando a mesa. Eu olhei para ela e Deus me falou da tristeza que estava no coração dela. Eu fui lá. Falei, Deus está me falando que você está num problema de tristeza muito grande. E ela rapidamente contou um problema da família dela. Eu orei com ela ali. Eu estava no outro lugar, pôs gasolina, e perguntei à pessoa, tudo bem? E essa pergunta normalmente não é uma pergunta, é uma saudação, né? Oi, tudo bem? Ai de nós se a pessoa querer responder, né? Mas eu aprendi a perguntar olhando nos olhos. Tudo bem? E ela ficou assim meio sem jeito. Tá tudo bem. Eu falei, seu coração, como é que está com Jesus? Ela falou, está muito mal. Está muito mal, principalmente porque quando você ama uma pessoa, essa pessoa lhe trai. Ela abriu o coração ali na fila do caixa. Não podia andar muito, né? Porque a conversa não podia andar muito, porque estava na fila. Mas eu falei, eu vou orar por você saindo daqui. Ela falou, você vai orar? O nome dela é Luciene. Luciene. Eu estava entrando num shopping em Manaus, no banheiro, estava lá um senhor. Eu falei, tudo bem com você? Ele falou, tudo bem. Eu falei, você não está bem não. Ele falou, tem 3 dias que eu estou com dor de cabeça. Eu falei, vou orar por você agora. Pôs a mão na cabeça dele. As pessoas não são transparentes. São pessoas. São pessoas. Envolve a sua vida com pessoas. Jesus fez isso. Uma mulher que queria só a cura, tocou em Jesus. Jesus falou, quem me tocou? Ele queria um contato. Ele queria um contato. Amém? Seja os olhos do Senhor à procura dos aflitos. Amém? Quando você chegar numa reunião, não fique de olho fechado, não. Se o dirigente mandar fechar o olho, você fecha. Mas um só. E fica olhando assim. Quem está aflito aqui? Quem está aflito? Eu vou orar, eu vou buscar, oferecer meu ombro, chorar nessa pessoa. A palavra fala isso. Amém? No ambiente do seu vizinho, pergunta como eles estão. Pergunta o nome. Chega para a pessoa, olha, nós estamos orando lá em casa todo dia por você. Bom, eu vou parar aqui. Amém. Eu vou parar aqui. Você poderia orar sobre esse texto agora? De 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Será que você poderia? Uma oração assim, tipo WhatsApp. Orar rapidamente por esse ponto aí. Pode ser? Senhor, isso é o que nós somos. Isso é o que nós somos. E é para isso que somos. Pai, tira-nos, Pai, da letargia, do comodismo, da falta de compreensão do nosso chamado. Tira-nos, Pai, da irresponsabilidade. Dá-nos compenetração do nosso papel aqui. Livra-nos de perseguir as mesmas coisas que aqueles não te conhecem perseguem, pelas quais eles lutam. Permite, Senhor, que nós tenhamos um estilo de vida diferente, uma forma de viver diferente, para que através de nós o Senhor se manifeste aos necessitados deste mundo.
Obrigado, Pai, pelo privilégio que o Senhor nos deu de nos enviar a esta terra para anunciar o Teu nome, anunciar a Tua obra e sermos canais e instrumentos Teus para que as pessoas se acheguem a Ti. Dá-nos a graça, Pai, de nunca nos acomodar, de nunca ficar tranquilos, enquanto pessoas estão se afastando de Ti ao nosso redor. Toma conta do nosso coração neste dia, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado.